Muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui de São Paulo, Hotel Transamérica, Fórum HSM de Negociação. Mais um videochat ao vivo promovido pelo portal HSM. Nosso convidado de hoje aqui ao meu lado, que eu recebo com toda a honra, Robert Wong, consultor. Muito obrigada, Robert, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, uma grande oportunidade de falar com você e seus ouvintes. Vamos lá. Esta é uma grande oportunidade para você enviar as suas perguntas e ouvir as respostas ao vivo, diretamente aqui do Robert Wong, que é considerado pela revista The Economist um dos 200 mais importantes headhunters do mundo. Uma oportunidade imperdível para você fazer a sua pergunta sobre a sua carreira, a gestão da sua carreira daqui para frente. O Robert Wong também fará uma palestra aqui no Fórum HSM de Negociação, cujo tema é negociação salarial e intercultural. Então, para começar a nossa conversa, Robert, por favor, fala um pouquinho primeiro sobre a negociação salarial nos dias de hoje. Negociação salarial é uma arte. E como toda arte, tem que ser bem planejada, tem que ter começo, meio e fim. Então, você tem que estabelecer o que você quer, por que você quer e como você vai atingir essa sua finalidade. Então, eu dou dicas muito interessantes para o executivo ter não simplesmente maximizar seu salário, mas optimizar seu salário. Adianta uma, só uma. Olha, para você ter o que você quer, antes de mais nada, você tem meritocracia, você tem resultados, não adianta pedir quando você não merece. Então, antes de tudo, vai lá com resultados para provar que você merece aquilo lá. Robert, uma segunda pergunta. Nós já estamos recebendo perguntas. Eu vou pedir para o nosso moderador, por favor, escrever um pouquinho maior a letra, em caixa alta, para a gente conseguir enxergar. E enquanto isso, eu vou pedir para o Robert falar a segunda parte da palestra dele aqui no Fórum HSM de Negociação. Negociação intercultural. Olha, hoje, como tudo, a maioria das coisas do mundo foi made in China, né? E eu, inclusive, eu fui made in China. Então, para você conseguir fazer negócios com a China e fazer negócios da China, você tem que entender, antes de mais nada, não como negociar, mas entender os aspectos socioculturais dos chineses. Por exemplo, um aspecto muito interessante. Patrícia, quando dois ocidentais se encontram, como que eles se cumprimentam? Eles perguntam, como vai? Como vai Tudo você? bem, Sim. você vai? E o outro nem responde, já vai perguntando também, como vai? Tudo bem? Na China, não se deve perguntar. Quando você vê a pessoa, você tem que afirmar. Patrícia, você está ótima, você está muito elegante, você está bem. Por quê? Se eu vejo a pessoa, por que eu vou perguntar? Eu tenho que afirmar. Isso são nuances culturais que cada um de nós devemos aprender. Tá ótimo. Então, as perguntas já estão chegando. Agora sim, aqui o nosso sistema, a gente já vai conseguir responder. Então, Robert, a primeira pergunta que foi enviada por M. Cavalcante. Como você relaciona o conceito do livro com o conceito do porco-espinho do livro Good to Great? Nossa! Olha, eu lembro de ter lido o livro Good to Great, que é um livro muito interessante e que realmente o porco-espinho, ele às vezes tem que ceder, né, as espinhas, inclusive é uma autodefesa que ele tem que ter. O meu livro, Sucesso está no Equilíbrio, fala sobre esse conceito de que nada é bom ou ruim por natureza. É bom ou ruim dependendo de cada um de nós. Então, fundamentalmente, nós temos que ter equilíbrio. Dá um exemplo. Trabalhar é bom? Trabalhar dentro das suas competências, dentro do equilíbrio é bom. Se trabalhar de menos ou trabalhar de mais é ruim. Você vira workaholic, né? Isso não é bom. Comer é bom ou ruim? Comer faz parte da natureza humana. Comer de menos ou comer de mais, vira um glutão, não é bom. Então, nós temos que não procurar simplesmente ser melhor do que o outro, que é um conceito de competição e competitividade e competência. Na verdade, o que nós temos que atingir é ser melhor que nós mesmos. A competição é consigo mesmo. Como que estou hoje em relação a ontem? E como estarei amanhã em relação a hoje? Isso, quando você consegue ser melhor que si próprio, sabe que nível você chega? Você chega à excelência. Isso é melhor do que great, é excelente. Robert, no seu trabalho de headhunter, quais são os principais quesitos que nessa busca por uma nova colocação profissional, o profissional tem que ter?
O profissional tem que ter dois aspectos. Tem que ter qualificação, competência técnica, tem que saber da área que está trabalhando. Se é financeiro, claro, evidentemente tem que saber de finanças. Se é produção, tem que saber de engenharia, etc. Esse aspecto é mais fácil de mensurar. Outro aspecto muito importante são os aspectos pessoais. Eu diria que, dentre todas as qualidades que o executivo tem que ter do lado pessoal, que é a atitude certa, a visão, a gestão de pessoas, eu diria que a qualificação fundamental, mais importante, chama-se autoconfiança. Esta qualidade é o segredo do sucesso das pessoas que chegam lá. E essa qualidade, ela pode ser trabalhada? Sem dúvida. Ou ela é inborn, quer dizer, você nasce com ela ou não, ou você consegue trabalhá-la? Todo mundo pode trabalhar. E a autoconfiança, sabe de onde vem? Vem de um trabalho fundamental chamado autoconhecimento. Por quê? Eu só confio em alguém que eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou confiar. Eu só tenho confiança de tratar de um assunto que eu conheço. Por exemplo, falar sobre a culinária francesa não é meu forte, não sei, então não vou me meter nisso. Mas falar sobre gestão, falar sobre headhunting, eu conheço, eu tenho confiança em fazer. Então, a autoconfiança brota do autoconhecimento. Você vê que mais interessante? Quanto mais eu me conheço, mais eu confio em mim. Quanto mais eu confio em mim, mais eu quero me conhecer. E quanto mais eu me conheço, mais aumento a minha autoconfiança, se entra num círculo virtuoso. E isso pode ser trabalhado conhecendo a si, fazendo análise de si próprio, aprendendo com os seus erros, e assim você vai cada vez mais galgando posições de autoconfiança baseado no autoconhecimento. Isso tem um assunto que o Robert Wong com certeza domina profundamente, a gestão de carreira. Portanto, aproveite, mande as suas perguntas. Nós já temos mais algumas aqui na lista. Robert, mais uma então. Qual o principal desafio para trabalhar a excelência no dia a dia? Nossa, tem muitos desafios. O maior desafio que eu digo é trabalhar um aspecto chamado atitude. Não comportamento, são coisas bem diferentes. Comportamento é a forma externa que você quer que as pessoas te vejam. É como você age quando alguém está lhe vendo. Atitude é a sua essência, é aquilo que você carrega dentro de si. Atitude, por exemplo, de proatividade, atitude de ver a oportunidade em vez de ver o problema, a atitude de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. Em outras palavras, atitude positiva em vez de negativa. Há uma frase de efeito que eu gosto muito, quero compartilhar com vocês. Essa frase diz o seguinte: há uma pequena diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença pode ser uma grande diferença. A pequena diferença chama-se atitude e a grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Nós escolhemos.